Uma das grandes polêmicas do mercado pecuário nos últimos tempos vem sendo a retirada da vacinação da febre aftosa em todo o país, tornando o Brasil livre da doença sem vacinação. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina é reconhecido com tal status. Outros, como o Rio Grande do Sul, estão buscando esse mesmo status no sentido de abrir novos mercados para a carne bovina. O delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, Sinvet-RS, João Júnior, nos fala sobre esse tema e a posição da entidade. O Sinvet é a favor da retirada da vacinação no estado do Rio Grande do Sul, porém nós prezamos muito pela questão técnica, ou seja, somos a favor da parte de retirada da vacinação, mas precisamos dar condições para que isso aconteça. Porque o que significa o Estado retirar a vacinação? Significa mostrar para o mundo, né, para o Brasil, no caso todo o Brasil quer retirar essa vacina, ou seja, o Brasil está querendo mostrar para o mundo que consegue controlar a doença febre aftosa sem precisar de uma vacinação. Então a gente precisa que mostre ou que montem esse programa que realmente mostre que seja isso, né? Que a gente consiga controlar sem precisar vacinar e não simplesmente retirar a vacina. No Brasil nós temos equipes técnicas habilitadas para fazer esse controle, né? Nós temos, porém não é suficiente ainda. O governo do estado contratou mais 30 veterinários agora para fazer parte desse projeto, porém ainda não é um número suficiente, né? A gente acredita que além desses veterinários contratados, nós precisamos de mais treinamento e mais um trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, com o Exército para controle das nossas fronteiras e mais treinamentos para os produtores rurais. Os produtores rurais precisam estar mais cientes sobre o risco que é a febre aftosa, os sinais da febre aftosa, porque provavelmente quando tiver algum problema vão ser eles que vão sinalizar para as inspetorias, para o governo, né? Os países que fazem fronteira com o Brasil, todos fazem a vacinação? Todos fazem a vacinação e não tem intenção de retirar tão logo, né? Então isso é muito importante, o Brasil está em conversa com eles, como isso acontece hoje, né? Existe um grupo onde que vários países da América do Sul fazem parte e eles buscam justamente uma solução em conjunto para a doença, porque não adianta o Brasil estar livre da febre aftosa e ter um problema no país vizinho. Isso é muito fácil dessa doença vir para o Brasil, né? Então tem um trabalho em conjunto. O Brasil já tem uma boa conversa aí com o Uruguai. A Argentina não tem uma abertura tão grande, mas está buscando isso para, de repente, ter uma parceria aí, um projeto para controle mais rígido entre esses países para garantir mais a nossa fronteira. Mas o maior problema que nós temos hoje é Paraguai e Venezuela. São os dois maiores problemas que nós temos. O Brasil está investindo, inclusive, dinheiro nesses países para controle, para erradicação da doença, e é onde hoje a gente tem maior cuidado, maior controle são com esses países, né? A questão da aftosa, ela tem sido debatida nos encontros de veterinários? Essa questão não vinha sendo muito debatida, pelo menos no Rio Grande do Sul, que é onde eu posso falar, porém agora é um assunto que está em evidência, né? Então a gente procura debater bastante sobre esse assunto, inclusive porque a gente tem que pegar o sindicato quando fala, ele não fala por si só pela entidade, a gente fala pelos colegas, pelos médicos veterinários, né? Então a gente pega muito o nosso conhecimento técnico que a gente considera ser o correto e debate com os colegas para ter ter a opinião deles também, saber o que os outros médicos veterinários acham sobre o assunto. Depois de já ter essa opinião formada, que a gente acaba tendo a nossa posição final e a posição onde que vem a mídia, onde vai para a imprensa, né? Então,
tem esse debate sim. Hoje, a grande maioria dos médicos veterinários concordam também com a retirada da vacinação, porque abre um mercado muito grande, né? Então valoriza mais a carne, abre um mercado inclusive para a suinocultura, onde o Brasil é muito forte, então a gente vê com bons olhos. Porém, tem que tomar muito cuidado para fazer da maneira mais correta possível, mais técnica possível, para que a gente não tire a vacina hoje e logo em seguida tem um problema novamente, né? Que aí vai todo o trabalho por água abaixo. Então, é importante fazer da forma correta, da forma técnica. Ouvimos o delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, Sinvet RS, João Júnior. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.